Bom dia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Nossa Senhora e São José. Bom dia a todos os santos e anjos do céu. Bom dia a todos do purgatório. Para você que está aí, Deus te abençoe. Se você está aí nessa disposição, é porque você é uma pessoa de uma fé substancial. Hoje nós vamos meditar nas leituras que se encontram nesse 17º domingo do tempo comum, ano B. Nós vamos meditar a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, se você está aí nessa disposição, é porque você já é uma pessoa que multiplica a sua fé e leva a sua fé àqueles que ainda não têm. E é nessa disposição que nós vamos fazer, em primeiro lugar, um momento espiritual, para que assim nós possamos receber do Espírito Santo de Deus um bom entendimento da palavra de Deus que nos é oferecida nesse dia de hoje. Veja bem, quem primeiro multiplicou os pães foi Deus o Pai. Deus o Pai, na sua criação, Ele deu este pão para Adão e Eva multiplicar este pão. Qual foi o pão que Deus o Pai deu a Adão e Eva? No poder da palavra, Deus deu o pão da glória, da glorificação a Adão e Eva. Deus deu o pão da graça e da santidade a Adão e Eva. Deus deu a Adão e Eva um pão substancial, um pão de fé, que eles vivessem a vida deles acreditando somente em Deus o Pai, fazendo a vontade somente de Deus o Pai, permanecendo no Pai. Mas eles não permaneceram no Pai, em Deus o Pai. Eles não fizeram a vontade de Deus o Pai. Trocaram o pão da graça, o pão da santidade, o pão da glória, o pão da glorificação, o pão desta permanência em Deus, o pão de fazer a vontade de Deus. Eles trocaram por o pão que o diabo ofereceu a eles, um pão envenenado, um pão de condenação. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e Ele diz em João capítulo 6, versículo 38, Jesus diz que Ele veio para fazer a vontade do Pai. Em João 15, versículo 4, Ele diz que permanecei no Pai. Adão e Eva nem fizeram a vontade do Pai e nem permaneceram no Pai. Permaneceram no pão da condenação. Naquele pão que leva à condenação eterna. Vejam bem, irmãos. Existe a fé substancial, mas também existe a fé acidental. O que é a fé acidental? A fé acidental é uma fé de conveniência, é uma fé de momento, é uma fé que te interessa naquele momento. Muitas coisas o diabo deve ter oferecido para Adão e Eva, para eles rejeitarem o pão substancial da sua fé em Deus, em permanecer em Deus, em fazer a vontade de Deus,
permanecer na graça e na santidade, permanecer na glória e na glorificação de Deus. O diabo deve ter oferecido muitas coisas para eles que o interessava naquele momento, tanto é que eles rejeitaram o pão de Deus o Pai. Deus o Pai é a própria fé, mas se nós prestar atenção, Deus depositou Ele mesmo fé na sua palavra para nos ensinar. Veja que na criação, com a palavra, com o poder da palavra, Ele diz que se faça, e ali era feito. Está vendo aí? Pela palavra. Adão e Eva não permaneceu no poder da palavra de Deus. Adão e Eva se tornou pessoas de uma fé acidental, uma fé de conveniência, uma fé de momento, uma fé que te interessa naquele momento. Mas acontece que as pessoas que depois da queda de Adão e Eva, depois que eles deixaram de permanecer e de fazer a vontade de Deus, agora a humanidade precisava caminhar num caminho de purificação para que pudesse chegar novamente o pão da salvação, o pão da glória, o pão da glorificação, o pão da vontade de Deus, o pão da permanência em Deus, o pão da graça e da santidade de Deus. Precisava caminhar num caminho de purificação. Aí nós vamos ver que eles caminharam no caminho dos profetas sobre a lei de Deus. Deus deu a lei e os profetas para que o povo que permanecesse nesta glória e na glorificação, na graça e na santidade, nesta fé que alcança o céu, né? Nessa grandiosa fé substancial que leva até a fé de receber Jesus Cristo na Eucaristia. Este povo permaneceram Deus deu a ele a lei e os profetas. Nós vamos ver aqui que, apesar de Adão e Eva não ter permanecido, mas teve pessoas nesse caminho, no caminho da lei e no caminho dos profetas, eles permaneceram. Por exemplo, a nossa primeira leitura hoje é a de 2 de Reis, capítulo 4, 42, 44, versículo 42 e 44. Aqui nós temos o profeta Eliseu, que permaneceu em Deus, que permaneceu fazendo a vontade de Deus, permaneceu nessa glória, nessa glorificação do pão de Deus que Deus deu, permaneceu na palavra de Deus, permaneceu na graça e na santidade de Deus. Tanto é que ele é uma pessoa de fé substancial. Por quê? Porque chega até ele 20 pães, mas tem 100 pessoas para ser alimentado. Pela sua fé substancial a Cristo, a Jesus, no caminho desta purificação, ele multiplica esses 20 pães para dar comida para 100 pessoas. E ali todos comeram e sobrou no poder da palavra de Deus. O salmista, que é o Salmo 144 do nosso dia de hoje, vai dizer para nós: saciai os vossos filhos e glorifiquem. Isto é, nós que estamos na igreja, nós temos os nossos filhos de sangue, mas nós na igreja também fazemos parte desta fé substancial. Nós na igreja também temos aqueles filhos espirituais que dependem de nós. Nós
diante dessa nossa fé substancial, se nós temos essa fé substancial, cheio da glória, cheio da glorificação de Deus o Pai, cheio da graça e da santidade de Deus o Pai, essa fé substancial nos leva, assim como o profeta, à multiplicação. A nossa fé vai ser uma fé que vai sobrar, que nós vamos fazer nesta fé em Cristo sobrar, e nós vamos também alimentar pessoas e vai sobrar, porque há uma fé substancial, ela se multiplica, ela só aumenta, ela nunca se acaba. Esta fé em Cristo Jesus, ela só se multiplica. E ainda vai dizer o salmista, Salmo 144, o justo e o santo invoca a força divina. É esta fé substancial que nós invocamos a Deus e nós temos condições de multiplicar o pão. A segunda leitura, que é de Efésios capítulo 4, de 1 a 16, o apóstolo Paulo vai dizer para os Efésios: há um só Senhor, há um só Deus. Isso quer dizer que nós não temos que fazer a vontade de um outro Deus, nós só temos que fazer a vontade de Deus, o nosso Pai do céu, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao fazer essa vontade de Deus o Pai, nós somos essa pessoa desta fé substancial, uma fé que nos eleva a Cristo, é uma fé que nós somos essa pessoa de uma fé que com Cristo e em Cristo nós vivemos a nossa vida com Cristo e em Cristo, nesta fé da glória, deste pão dado por Deus Pai, agora nosso Senhor Jesus Cristo fazendo a vontade do seu Pai, e nós em Cristo e com Cristo também fazendo a vontade do nosso Pai. Nós permanecemos nesta glória, nesta glorificação, na palavra de Deus, nós permanecemos nessa graça e nessa santidade de Deus, e passamos a ser essa pessoa de uma fé substancial a Cristo e com Cristo, e multiplicando este pão. Assim vai dizer o nosso evangelho de hoje, que é João 6, capítulo de 1 a 15. Ali nós temos no evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo diante de uma grande multidão, e ali está a igreja do Senhor, ali está Jesus com os apóstolos. Jesus vai entregar a sua igreja para os apóstolos, e ali eles ensinam aos apóstolos que se eles tiverem fé, você lembra que Deus sempre faz, em muitos momentos Deus, quando a pessoa movia esta fé, que esta fé chegava a tocar em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo dizia: uma força saiu de mim, e chegava nessa pessoa, que foi no caso daquela mulher que foi purificada, Vai dizer ali que Deus fala para essa mulher: a tua fé te salvou. E em muitos lugares nosso Senhor Jesus Cristo fala: a tua fé te salvou. Então, nós que temos esta fé, essa fé substancial, isso quer dizer que a nossa fé nos salva e leva esta salvação multiplicada para outras pessoas. E assim vai dizer no Evangelho que Jesus Cristo está aí diante desta multidão de pessoas, e aqui ele ensina os apóstolos e manda que os apóstolos dê de comer essa multidão. Jesus fala para Felipe que precisa dar de comer esta multidão. Felipe diz em outras palavras: Senhor, nós estamos no meio do deserto, aqui não tem pão para vender, e mesmo que tivesse, precisaria de muito dinheiro para comprar tanto pão para tanta gente. Jesus, e ali o Espírito Santo move uma criança para chegar até André. Uma criança, surge ali uma criança com 7 sacramentos. Qual é os 7 sacramentos? Porque essa criança tinha 5 peixes e 2 pão, 5 e 2 são 7, e é oferecido esses 7 sacramentos à multidão. E ali diz que esta multidão se alimentou e sobrou. Mas antes dessa multidão se alimentar, ali vai dizer que Deus diz para
para os apóstolos mandar eles sentar. Este é o nosso trabalho, de levar pessoas para a igreja, para sentarem diante de Jesus, que nosso Senhor Jesus Cristo vai alimentá-los. Mas o nosso trabalho é esse, pela nossa fé substancial, nós vamos levar as pessoas para a igreja, para ser alimentado da santa palavra de Deus. Meu irmão, um grande abraço nesta multiplicação substancial desta fé. Um grande abraço para você que está nessa batalha de multiplicar a sua fé. Nós sabemos que a prefiguração do pão nos leva até o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia. E quando nós caminhamos nesse caminho da purificação, caminhando pela catequese, pelo ensinamento da igreja, pelas pessoas de uma fé substancial, ali nós levamos essa pessoa no caminho da purificação até nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, não esqueça de se inscrever, deixe o seu like, porque este canal está a serviço da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva lá no coração de Jesus, neste canal. Sim, deixe o seu like lá no coração de Jesus, nesse canal, para que o YouTube se alegre com esse canal e nós possa multiplicar a palavra de Deus, levando esta fé substancial no corpo e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua santa amada igreja. Um grande abraço e Deus te abençoe.